Olá, questão 9. É uma questão que fala de distância do ponto até a equação da reta. Então aqui, ó, dado o ponto B com as coordenadas 2 e 6 e a reta S, 2x mais 4y menos 1 igual a zero, determine a distância entre eles. Eu coloquei aqui a equação da reta também, ó. Distância de P até R é AXP mais BYP mais C dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a primeira coisa é você colocar aqui na equação nessa fórmula, né, a equação da reta primeiro. Então tá aqui, ó, 2x mais 4y menos 1. Aqui dentro da raiz quadrada, no lugar de a e b, você vai lá na reta e retira o valor de a, vem junto do x, e o valor de b que vem junto do y. Então eu já retirei aqui, ó. Então ficou assim, 2x mais 4y menos 1, que é a equação de reta, dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que são os valores de a e b da reta. O próximo passo é você substituir o x e o y da equação pelas coordenadas do ponto que ele te deu. No caso aqui, o x2, y6. O que vai ficar assim na equação, ó, 2 vezes 2 mais 4 vezes 6 menos 1, dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16. Então ficou 4 mais 16 dentro da raiz. Próximo passo é resolver os produtos que ficou lá na equação, ó. 2 vezes 2 deu 4, mais 4 vezes 6 deu 24, menos 1, dividido pela raiz quadrada de 4 mais 16, que vão dar 20. Olha, reduzindo todos os números do numerador da fração, ó, 4 mais 24 menos 1, 4 mais 24, isso vão dar 28. 28 menos 1, isso vão dar 27. Deixa eu corrigir aqui. Então, observando bem aí os valores, né? Nós vamos ficar com 27 dividido pela raiz de 20. Na próxima linha, o que a gente vai ter que fazer? É racionalizar esse denominador que tem fração. Significa dizer, eu preciso retirar a raiz do denominador. Então, para retirar a raiz do denominador da fração, eu tenho que, para compensar esse cálculo, eu tenho que colocar a raiz multiplicando o numerador. Então, ficou aqui, ó, 27 vezes raiz de 20 dividido por 20. Eu retirei a raiz do denominador, ficou apenas um número, mas eu coloquei junto do numerador a raiz completa, a raiz de 20. No próximo passo, ó, 27 vezes 2, raiz de 5. O que eu fiz? Raiz de 20 não é exata, mas 20 é 5 vezes 4. 4 tem raiz quadrada, que dá 2. Então, eu tirei a raiz quadrada de 4 e ficou apenas o 5 dentro da raiz. Então, ficou assim, 27 vezes 2, raiz de 5, dividido por 20. Então, fazendo 27 vezes 2, vão dar 54. Raiz de 5 dividido por 20. E aí no próximo passo, eu vou simplificar o máximo que der. Eu vou simplificar o 54 por 2, que vão dar 27. Vou simplificar o 20 por 2, que vão dar 10. O que vai fazer para a gente a resposta do exercício dessa forma, ó. 27 raiz de 5 dividido para 10. Ok? Não pode esquecer de racionalizar o denominador. O próximo exercício também fala aqui da distância, o cálculo da distância do ponto até a reta, porém com um texto diferente. Ele está falando aqui que a altura do triângulo. Então, ó, o ponto A, menos 1 e menos 2 é vértice de um triângulo equilátero ABC. Isso quer dizer que os lados são iguais. Calcule o lado BC, cujo lado BC, né, está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a zero. Determine a medida da altura desse triângulo. O procedimento é igual. Nós vamos aqui tomar a equação de reta, né? A equação para calcular ponto e reta, AXP mais BYP mais C dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir a equação da reta, ó, x mais 2y menos 5, na equação da distância. E na raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, eu pegarei o A e o B da nossa equação, que é 1 e 2. É o que vocês estão vendo aqui embaixo, ó.
x mais 2y menos 5 dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, o próximo passo é substituir as coordenadas do ponto que ele disse, ó, menos 1 em menos 2. Então, eu venho aqui nessa expressão que já está montada, no lugar do x eu coloco menos 1 e no lugar do y eu coloco menos 2. É lá do ponto que a reta deu. Então, vai fazer o produto, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos o 5 que já tinha. Enquanto que aqui na raiz quadrada ficou, ó, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, a nossa expressão é menos 2, menos 4, menos 5, dividido por raiz de 5. Somando todos esses números negativos, menos 2, menos 4 e menos 5, isso vão dar menos 11, dividido pela raiz de 5. Novamente apareceu aqui a raiz no denominador. Precisa racionalizar. Isso quer dizer, eu preciso tirar a raiz do denominador. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a raiz no numerador, então vai ficar menos 11 raiz de 5. Em compensação, no denominador, o sinal da raiz vai desaparecer. Então, vai ficar menos 11 raiz de 5 dividido para 5. Só que é uma distância, a distância não é negativa, então vai ficar apenas 11 raiz de 5 dividido por 5.